já que eu estou nessa vibe de consciência, de criar vidinha, coisa e tal, vamos ver mais um detalhe? Vamos lá. O processo de criação das vidinhas, ele pode ser muito simplista. Cria e vê o que dá, cria e vê o que dá, cria e vê o que dá, e vai absorvendo, que é o inicial. Muita diversão. Até que chega num momento em que a criação das vidinhas, ela se torna algo muito preciso. É preciso também, né, uma evolução, há um caminho para chegar nessa precisão. Porque a complexidade que nós temos de corpos e de interações no planeta, ela é uma diversão, mas ela também é uma dificuldade a ser vencida pela consciência. Então, para algumas consciências que estão, digamos, no meio do caminho para o final já, ela vai começar a não simplesmente criar uma vidinha onde tem uma vaga. Ela vai começar a planejar o processo. E aí nós temos diversas possibilidades, né? Vamos deixar assim de fora algumas crenças e vamos abordar um processo assim que eu acho muito interessante. O que a consciência faz? Ela quer aprofundar o conhecimento desse computador biológico, das interações, ela quer aprofundar o processo dela de criar a vidinha, entrar, percorrer e sair, e quer aproveitar o máximo de informações que ela consegue sobre isso para poder, né, continuar no aprendizado dela. Legal. Então o que ela vai fazer na hora que ela for criar uma vidinha? E aí nós temos vidinhas muito especiais. Não que necessariamente sejam messias, pessoas poderosas, capitães da indústria. Não. Nós temos vidinhas especiais porque o processo de criação delas, o trabalho, o envolvimento da consciência para criar aquilo é muito detalhado, é muito preciso, mas é muito complexo. Então, ela começa a planejar e ela vai fazer o quê? Ela vai primeiro, minha ideia, claro, né? Minha ideia, por favor, desculpem. Ela vai olhar no hall, né, de vidinhas que ela tem, qual daquelas tem um perfil que é interessante para esse momento que ela está pensando. Ela vai lá e pensa aquela vidinha. Ela vai dissolver alguns corpos dessa vidinha para criar outra vida e aproveitar alguma coisa de energia, de informação que já está ali armazenada. Certo? Que é o processo que a gente vê muito sendo relatado, que a pessoa antes de reencarnar dorme. Dorme porque se dissolve alguma coisa, é preciso dormir para que ocorra a reentrada. Ela vai entrar em contato também com as consciências dos pais, dos futuros pais, dos avós, dos tios, dos primeiros amigos, todo um planejamento que ela faz dessa vidinha. Ela vai entrar em contato com essas consciências para que haja um consentimento dessas consciências, né, do pai e da mãe, em receber aquela consciência nova, para que haja um consentimento de toda uma estrutura de família que já está formado, né, toda uma questão de DNA, de carga energética, carga física aí, de cromossomos que vai impactar aquela vidinha. Então ela começa a fazer esses contatos. Ela vai estudar o momento histórico, a cultura, as influências que essa vidinha vai receber, vai ter os condicionamentos. E ela vai planejar essa vida não como uma linha reta, como uma estrada única do nascimento à morte. Quanto mais ela refinou o processo, quanto mais ela tem lucidez e conhece as estruturas do planeta, mais vias ela coloca para aquela consciência. Então, você chega na sua vida e tem à sua frente 10 autopistas duplas, triplas. Você pode ser muita coisa. Você não tem mais aquela obrigação de meu caminho de vida é ser isso e acabou. Ou eu tenho que descobrir o que eu vim fazer no planeta. Você vem fazer muitas coisas. Muitas coisas.
Mas essas vias todas, elas têm detalhes, têm entroncamentos, têm desvios, rotatórias. Às vezes você segue por um caminho e você queima as outras todas. Às vezes você continua deixando em aberto, às vezes você restringe a uma só. Né? Que é essa interação que a consciência busca com essa vidinha, com essa mente, com esse ego aqui. Então, nesse planejamento, ela deixa muita coisa em aberto, mas dentro de certos limites que vão conduzir ela para uma determinada experiência. Evidente que vai depender essa complexidade toda das consciências com quem ela conversou. De repente, a consciência do seu pai e da sua mãe concordaram em receber você e lhe propiciar certos recursos, certos conhecimentos, certos acessos. Mas, no meio tempo, de repente a consciência do seu pai e da sua mãe não tinha assim tanta lucidez, se desvirtuaram. Um casamento que era para durar 20, 30 anos e você ter uma formação tranquila, dura 10, e aí você vem com 4, 5, sua mãe e seu pai se separam e você fica vendo navios, jogado na vida aí, com 10 vias, você pode fazer horrores. São as complexidades toda dessa diversão fantástica. Diversão fantástica. Então, há um planejamento cada vez mais refinado, cada vez mais cuidadoso da consciência, porque ela já não tem mais paciência. A consciência não tem paciência, rimou, em ficar criando uma vida e vendo o que dá. Ela quer ter um certo grau de aproveitamento cada vez maior daquilo. A vidinha é cada vez mais especial. Um indicativo dessa vidinha é o seu grau de lucidez, é o seu grau de consciência aqui no planeta. É o quanto você está desperto, o quanto você avança no despertar. Lembre-se, nós despertamos quando nascemos. Mas nós podemos ficar com um percentual muito baixo disso, que é um sono, ou podemos ir crescendo nesse despertar e até chegar na iluminação. Tem consciências que planejam perfeitamente essa passagem. A pessoa nasce, começa a despertar, chega num ponto que ela se ilumina naquela vida e vai embora. Pronto, sai, termina aquela vidinha, aproveita, fantástico. Tem muitos casos assim, perdidos nesses 8 bilhões, são coisas que não se divulgam, que não se comentam, que não se espalham. Até porque se espalhar e se divulgar cria laços e aumenta a complexidade. Aumenta a complexidade. Casos como Buda, como Jesus, Madre Teresa, Dalai Lama, Chico Xavier, aqui no Brasil, são casos muito complexos. As ramificações da vida deles são muitas. A consciência planeja isso com muito cuidado. Aproveita isso de uma maneira fantástica. Mas nem todas as consciências criam esses seres. Tem algumas que não se interessam por isso. Outras ficam na mediana, né? Criam vidinhas especiais, mas sem grandes estardalhaços, sem muito fogo de artifício. O que já é uma diversão fantástica. O que é inerente nesse processo é ancorar consciência nesse computador biológico. Ancorar consciência nesse computador biológico, que é esse índice de despertar que eu venho falando em outros vídeos. Né? Você percebe a si mesmo, quanto mais você tem autoconsciência, mais energia você tem, mais comunicação com a sua consciência você tem, mais afinado com ela. Não é uma coisa assim instantânea, apesar de que no final, umas poucas vidas já há uma coisa muito instantânea, mas no geral não. No geral, as dificuldades continuam, mas você vai refinando, acertando, né? Você vai cumprindo a sua parte aqui e você vai se voltando cada vez mais para a sua consciência. Então é uma diversão fantástica essa. Tanto que nós temos tantas vidinhas, desde as mais simples, mais básicas, até aquelas bem especiais, até aquelas extremamente especiais, que exigiram muito planejamento, que não surgem a todo instante, que não se espalham com tanta
né? Tanta frequência. Depende do quanto a mônada ou self quer experimentar, do quanto ela quer aprender, do quanto ela está presa nesse sistema humano, né? Os múltiplos sistemas humanos, vários universos que se replicam, né? Ela controla tudo ao mesmo tempo. É um potencial imenso. Quando ela já experimenta de tudo que tem, ela começa a reunir e vai embora, e vai para algum outro lugar. Pode ser algo simples, pode ser algo muito complexo, né? Dependendo de como as vidinhas que ela criou, quais as interações das vidinhas que ela criou, dos laços que se formaram, né? Nós temos laços de amor entre as pessoas, nós temos laços de ódio entre as pessoas, nós temos laços de amizade entre as pessoas que perduram depois que a vida física aqui, né, o computador biológico morre, continua no astral, continua no corpo mental. E isso às vezes, ou muitas vezes, impede que a consciência se desligue disso e se afaste. Leva muito tempo até que isso seja trabalhado. Ela aprende no corpo físico, no corpo denso, ela aprende no corpo astral, ela aprende no corpo mental, no corpo búdico, até que retorna para ela mesma. Ela aprende em todos esses. Em cada um dos corpos nós temos especificidade de cada um, experiência de cada um, percepção de cada um. Muito interessante, né? Essa estrutura criada, oferecida, baseada no planetinha azul, baseada nesse sistema humano, ele é muito interessante, muito divertido, com muita informação, com muito crescimento para as consciências. Por isso que elas começam a tangenciar o planetinha. Eu acho interessante até que uma hora elas criam uma vidinha e começam todo esse ciclo. Certo? Então, mais um aspecto dessa minha visão, dessa minha perspectiva de como é que funciona tudo isso.